Muito obrigada. Para dar continuidade à nossa trilha de varejo, chamamos o senhor Márcio Bloch. Desculpem, Marcos. Olha que isso. Gente, boa tarde. Vamos lá. Bom, cadê meu microfone? Aqui, para quem quiser o livro do professor Joedir. Professor Joedir, depois seu livro aqui. Para ele. Bom, gente, prometo ser um pouco mais breve aqui para a gente não tomar muito tempo de vocês. Primeiro, muito obrigado por estarem todos aqui. O nosso objetivo é olhar para a questão de compras, por mais que esteja escrito aqui vendas. A gente entende hoje que o lucro não está nas vendas e sim está nas compras. E aí, com isso, o nosso objetivo é trazer uma visão de como melhorar a nossa rentabilidade olhando para o varejo. Mas, antes de mais nada, eu queria entender um pouquinho de vocês. Quem atua em TI, né, obviamente, que acho que é o público que está aqui, voltado para varejo? 1, 2, 3, 4. Tudo isso? Primeiro, assim, a gente precisa também entender um pouco da definição de varejo, né? Porque varejo é muito amplo, né? A gente pode estar falando aqui de moda, a gente pode estar falando de comida, né? A gente pode estar falando de supermercado, de mercado em geral, né? Mas são só esses 4 mesmo? 4, 5? Mas ninguém se habilita a dizer que está no varejo? Enfim, bom, vamos lá. Bom, falando um pouquinho, né? Então, só para ambientar, né? A ideia é trazer um pouco para vocês como a gente pode melhorar a vida do pequeno varejista e do médio varejista. Até porque o grande, de uma certa forma ou de outra, acaba se virando bem, né? Porque ele tem recursos, ele tem dinheiro, ele tem gente, né? Então, acaba que, de uma certa forma, ele consegue contornar a situação da melhor maneira possível. Mas quando a gente fala do pequeno e do médio, né, empresário, né, brasileiro, a gente vê muita dificuldade em entender como funciona esse dia a dia da gestão e das compras, principalmente, né? Então, eu puxei aqui algumas palavras, né? Você vê que alguma coisa bate até com o que o Joedir estava falando, né? Multicanalidade, né? Gestão, né? Rentabilidade, né? A parte de compras, procurement, enfim. Então, a ideia, né, é que a gente consiga trazer um pouco desse cenário para, né, para vocês que estão hoje aqui olhando um pouquinho da parte do varejo. Bom, eu sou esse cara feio que está aqui, tá? Estou há alguns anos já lidando com a parte de varejo. Como o Jairo falou, eu venho mais da linha de varejo de comida, tá? Então, eu sou da área de TI, sou formado em engenharia, enfim, desenvolvi muitos anos software, né? Participei das primeiras edições do Rio Info, enfim, tenho uma estrada aí nessa área de software há muito tempo, mas meu software sempre foi voltado mais para varejo, mais para alimentação principalmente, tá? Quem quiser, aí o QR Code aí para a gente se falar aí nas redes sociais, tá bom? É bom ficar também com o celular ligado, tem uns QR Codes espalhados aí para o material que eu também vou deixar para vocês. Bom, muito bem. Uma coisa que é interessante que eu venho falando, né, sobre a questão da transformação digital e que aí ela vai acabar lidando, né, chegando lá na questão da parte de compras e na parte da rentabilidade, é que basicamente, se a gente pega toda essa transformação digital que a gente vem falando e ela é mal feita, né, se simplesmente a gente pega um sistema, um software qualquer e bota ali para achar que ele vai resolver a nossa situação, o que, em geral, acontece quando a gente fala, de novo, do pequeno e do médio varejista, empresário, né, que hoje são, talvez, mais de 80%, né, dos empregadores brasileiros, né, a gente tem a digitalização do caos, né? Então, essa cena aí icônica, né, de um restaurante bonito, né, todo confuso, ela simplesmente vai exponencializar cada vez mais se a gente puser digital. E aí a gente vai, novamente, usando as palavras do
do professor Joedir, é ter a necessidade de processos. Né? Isso aí a gente vai ver, eu trago também essa informação, que é muito importante para a gente poder chegar no que a gente quer. Bom, a gente veio falar aqui de rentabilidade, de varejo e de compras. Né? Então, o que acontece? A gente tem essa máxima que continua sendo, desde 1800 e bolinha, ou 1700 e bolinha, ou 1500 e bolinha, onde começou as ações de varejo, né? A gente sempre teve essa máxima: comprar bem para vender bem. Né? É a regra de ouro do varejo. Ou seja, quem compra bem e vende bem é que vai ganhar dinheiro no varejo. Não tem jeito. Tá? Não adianta a gente comprar mal e vender bem, não adianta a gente comprar bem e vender mal. A gente tem que ter esse balanço nas duas pontas. E é aí que a gente entra com a principal arma, né, em relação a compras. Porque o que acontece? Se vender já é difícil, comprar é mais ainda. Tá? Porque não adianta simplesmente a gente achar que comprar é a gente olhar lá na internet, né, quando a gente fala de um presente ou de alguma coisa para a gente, né, que a gente vai lá no Google e vai lá, busca e compra. Né? Quando a gente fala de comprar, principalmente para o varejo, né, a gente precisa entender várias nuances. Né? Outro ponto, pegando o gancho novamente aí do nosso amigo professor Joedir, ele falou lá da cadeia de abastecimento, o problema da inflação. Né? Hoje, a gente passa, né, e nós como brasileiros sabemos muito bem como é a inflação, a gente tem essa dificuldade muito grande, né, de variação de preço. E quando a gente vai, não só para o varejo alimentar, né, seja ele do supermercadista ou do restaurante, a gente tem variação de preço diária. Né? A gente chegou a ter, né, em outras épocas, variação de preço horária. Né? Hoje a gente ainda tem variação de preço diária. Então eu posso comprar filé mignon a tanto, hoje, amanhã ele já é outro preço. Eu posso comprar alcatra hoje a um preço, amanhã ela é outro preço. E isso vai variar diretamente na minha venda. Né? Mas como é que a gente resolve isso tudo? Então, basicamente, o processo de compra é algo que é recorrente. Né? Ele não acontece hoje e acabou. Ele é uma coisa cíclica. Né? Ele acontece sempre. Então, se a gente não olhar e fizer uma métrica, né, algo que seja muito bem organizado, a gente vai acabar simplesmente repetindo os mesmos erros que a gente vem fazendo todo santo dia. Né? Então, é muito importante, né, como ele diz, ter métricas bem definidas, né, que vai se tornar, né, ou né, métricas bem definidas por trás, senão vai se tornar um caos. Além disso, uma tortura para qualquer gestor. E é verdade. Né? Eu não sei se em alguma das áreas de vocês lidam com compras, né? Vale também para o mercado de TI. Né? Se você vai comprar um roteador, ou vai comprar um firewall, ou vai comprar um software, ou vai fazer uma compra de cabo, qualquer coisa do gênero, né? Se isso é algo recorrente, né? Ou a gente vai depositar todas as fichas e confianças naquele nosso fornecedor, que ele está te entregando o melhor material, com o melhor preço, com melhor qualidade e tudo mais, e aí só vai comprar dele, ou a gente tem que fazer um processo de licitação, de todas aquelas, né, RFIs, etc., para a gente poder fazer a compra corretamente. Tá? Bom, e aí a gente vai e começa essa questão estratégica. Compras, né, é estratégia do seu negócio. Tá? Principalmente quando a gente fala de varejo, né, que é justamente o ponto principal dessa conversa. Ou seja, o varejista, ele precisa comprar bem para vender bem. Então, se eu não tenho essa estratégia, eu fico perdido. Né? Perdido no sentido de comprar mal, e aí eu vou vender ou mais alto do que o meu concorrente, para poder tentar manter aquela margem, ou eu vou vender mal e vou prejudicar a minha margem. Né? Então, para a gente poder pegar uma regra, vamos dizer assim, inicialmente, para poder facilitar o nosso dia a dia, a gente tem montar uma lista de compras, por exemplo. Parece óbvio, né? Quer dizer, se a gente pega lá para o varejista pequeno ali, para o mercadinho ou para o restaurante, o que você vai comprar? Ah, eu vou
comprar qualquer... Né? O cara fala ali o que ele vai comprar, ele não tem nenhuma lista de compras, ele não sabe nem o que ele precisa, muito menos quanto ele gastou, né? Quanto foi o histórico dele, né? Qual era o histórico para ele poder trabalhar novamente naquele mesmo período do ano, né? Obviamente, a gente não espera ter pandemias novamente, né? Mas se a gente tem lá um março, abril lá que foi daquela forma, é muito provavelmente que o março, abril do ano que vem vai ser da mesma forma, ou muito parecido. Então, esse histórico de vendas, ele é muito importante para a gente gerar nossas compras, quando a gente fala de varejo. Tá? É diferente de um mercado do hospital ou de um mercado de outras indústrias. Tá? Mas, dentro do varejo, de novo, principalmente do pequeno e do médio, isso é uma regra muito importante. Tá? Muita gente compra sem saber o que tem dentro de casa, né? Sequer vai olhar o estoque, né? Sequer vai olhar quanto tem. Eu preciso comprar 20, mas se eu tenho 10, eu não preciso comprar 20, basta comprar 10, né? E por aí vai. Então, fazer a lista de compras, monitorar seu estoque, fazer a cotação ou tomada de preço, né? Diretamente ligado aí à questão da inflação, né? E a variação enorme dentro do mercado, né? Então, por exemplo, a gente tem produtos similares, produtos que podem ser substituídos um pelo outro, sem trazer prejuízo no produto final que você entrega, né? E, principalmente, se organizar com o que você já comprou, né? Principalmente quando a gente fala de food, né? De comida, o mercado de alimentação, ele tem muito essa questão do similar e dentro dessas trocas para entregar o produto final. Bom, uma coisa também que acaba gerando prejuízo é o impulso, né? É a falta do planejamento. Então, a questão do planejamento é muito, muito importante, porque se a gente não planejar, o que vai acontecer? A gente vai comprar no impulso, no susto, e acabou ali aquela mercadoria, corre ali na esquina e compra, né? Ou acabou um produto, vai ali e pede do primeiro fornecedor que você viu. E isso vai te trazer prejuízo no final, porque você vai ter o famoso custo da mercadoria aumentado, né? Então, quando a gente fala de restaurante, de food, a gente tem o CMV, né, o custo da mercadoria vendido, como um dos principais indicadores de sucesso, né? E se você não mede, se você não controla, você não consegue saber nada disso, tá? Então, essa questão do controle, a gente também vai falar um pouquinho mais na frente, mas ela é muito importante. E toda vez que você vai e compra no susto, você vai comprar pelo preço da emergência ali. E isso vai impactar justamente na sua rentabilidade, tá? Então, isso é muito importante que a gente sempre leve em consideração. Então, lá atrás, a gente fazia a cotação dessa maneira, né, num pedacinho de papel ali. Eu venho brincando muito com, né, no mercado, né, como eu falei, que eu atuo mais, que é na parte de food, que é o Excel de guardanapo, né? O pessoal de restaurante faz muito disso, né? Pega lá o guardanapo, vai anotando os preços, quando muito, né? Então, existe hoje muita tecnologia e não precisa ser uma tecnologia de 5G, de nada disso. A tecnologia, para a gente poder rentabilizar no varejo, ela é muito básica, ela é muito simples, né? Um sistema que controle uma gestão de compras, ele não precisa ser, né, nada da NASA. Ele é simplesmente uma ferramenta que vai te trazer uma gestão mais ali na tua ponta do dedo. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar isso, né? Então, tem várias soluções que aceleram, principalmente, né, essa questão de lidar com fornecedores, de agrupar preços, de fazer tomada de preço, cotações, etc., que vai trazer essas informações para a palma da tua mão e sair, né, desse mundo de rabiscos, né, desse mundo que a gente tem, né, do Excel de guardanapo. Bom, falei também, né, que ia usar aquela questão dos processos, né, que o Joedir trouxe, e aí eu trouxe aí essas três moças que trazem para a gente justamente o ponto importante da transformação que a gente precisa trazer dentro da nossa empresa, né? De novo, olhando para o pequeno e para o médio,
é muito importante que a gente entenda, né, que a gente não chega no resultado só com programas de computador, ou só com processos, ou só com pessoas. A gente precisa desses 3 P's que são muito importantes, né? Os processos para acontecerem, as pessoas que têm a questão da cultura dentro delas em relação a toda essa movimentação digital, né? Porque sem o engajamento das pessoas, não há sistema que funcione. Tá? A gente pode ter aí, acredito que cada um de vocês deva ter uma história de alguém que boicotou um sistema, que não foi muito lá fazer o que a gente tinha combinado, né, que não se envolveu tanto, enfim. E, obviamente, para a transformação digital, a gente precisa de programas. Então, essa é a regrinha dos 3 P's, né, algo que eu acho muito importante para a gente conseguir chegar, seja na transformação digital como um todo, dentro do varejo, seja na questão de compras em específico. Bom, e aí, né, quando a gente fala, né, de varejo, principalmente, né, e aí acredito que vocês, né, entendam isso, né, o quanto isso é importante, é a questão dos dados, né? Dizem hoje, né, que o novo petróleo são os dados, né? A informação é o novo petróleo. Agora, dado por si só, é um bando de letrinha, é um bando de bit, de byte lá dentro de um banco de dados que não vai servir para muita coisa, né? Então, como a gente usa a tecnologia para converter essa maçaroca de dados em algo que sirva para alguma coisa, né? Então, é importante a gente conseguir pegar dentro do uso da tecnologia e tirar insights, tendências, benchmark, toda aquela informação com os dados. E nós, no varejo, sabemos o quanto isso gera de benefício e qual o volume de dados que a gente gera dentro, né, do dia a dia, seja de transações, né, de pagamento, seja de transações de compra, seja de transações de venda. Então, é muito importante que a gente olhe para esses dados com o viés das compras, ou seja, o que a gente usou, qual foi o nosso histórico, como que a gente tira proveito disso para poder pensar e olhar para frente. Bom, para a gente praticamente fechar aí o tema, tá? De novo, eu trago a palavra do processo, né? Foco no processo. Tá? Então, o nosso ciclo tem esses passos, tá? Que basicamente, né, é planejar para saber o que a gente vai precisar, porque, de novo, comprar bem para vender bem. Se eu compro muito, eu não estou comprando bem. Então, eu preciso planejar, né, listar o que eu vou precisar, conferir meus estoques para saber efetivamente o que eu tenho dentro de casa, né, cotar, né, fazer tomada de preço, cotação, essas coisas relevantes nesse momento inflacionário, né, e sempre a gente tem uma necessidade da cotação para justamente entender essa variação de preços do produto similar entre vários fornecedores. Só para vocês terem uma ideia hoje, é mais fácil a gente reduzir o custo achando um novo fornecedor que venda 10, 20 centavos um item ou 10, 20 reais mais baratos um item, do que negociar com o mesmo fornecedor para ele baixar seu preço. Tá? Então, é bem mais fácil a gente abrir esse leque que a gente encontre o mesmo produto, similar, etc., que seja mais em conta. Então, a questão é buscar vários fornecedores. Executar os pedidos, né? Não é simplesmente a gente encontrar preços e achar ali que a gente vai ter os pedidos automáticos, né? E, mesmo se tiver, a gente tem que controlar a chegada deles, né? Em food, principalmente, acontece muito de haver variação do que a gente pede para o que chega. Quando a gente lida com produtos congelados, por exemplo, né, e é por peso, pode chegar produtos com variação de peso, ou, principalmente, quando a gente negocia um determinado preço com o fornecedor, pode acontecer do fornecedor
né, ali do vendedor não passar certinho para o financeiro, e o que vai acontecer? Vai chegar uma nota fiscal de valor diferente, com peso diferente, com a compra diferente, né, produtos que eventualmente você não pediu, né? Enfim, a gente sabe, existem vendedores e vendedores, tem gente que quer bater meta, enfia ali mais 2, 3 itens, né, que você não pediu, e aí eventualmente não é o comprador, que é o checador lá na frente da mercadoria. Então, tudo isso faz com que o teu CMV vá para o beleléu, né? Então, é muito importante que todo esse ciclo seja confrontado. E a tecnologia está aí para te ajudar. Tá? Então, primeiro, queria fazer um merchan, né, do nosso produto, que é o Cota Compras, né? Quem quiser conhecer no site, pode entrar no site aí com QR Code, né? Uma plataforma de gestão de compras para o pequeno e médio varejista em rede ou único, para food, varejo, moda, enfim. Então, fica aí um pouco do nosso merchan. E também vou deixar com vocês, né, aí é um link, né, para que vocês possam baixar o nosso e-book, né, ele é gratuito, ele está nesse link, né, do QR Code, que é Seu Lucro Não Está nas Vendas, tá? É um e-book rapidinho, bem objetivo, tá? Com mais detalhes do que a gente conversou aqui. Você pode entrar em foodfranquias.com.br/ebook ou aqui no QR Code, e lá você não só vai encontrar esse e-book, como tem mais uns 3 ou 4 e-books, se não me engano, sobre sistemas de gestão, sobre, enfim, outras funcionalidades e outros assuntos sobre a questão do varejo. E a máxima de sempre, né? Quem não gerencia, né, não se gerencia o que não se mede, aquela coisa toda, não se mede o que não se define o que não se entende. Então, não há sucesso sem gerência, né? Então, a gente precisa ter todo esse envolvimento para a gente poder chegar no sucesso. Tá bom? Gente, eu corri um pouquinho porque precisamos aqui cumprir com a agenda. Queria agradecer mais uma vez. Esta apresentação vai estar disponível tanto no meu site, que vocês conseguem acessar também pelo QR Code, ou quem quiser pode me mandar um inbox lá no Instagram, eu disponibilizo a apresentação, tá bom? Gente, muito obrigado e um ótimo evento para todos.